Abrir o capítulo 2 de João é como entrar em um cenário familiar, mas sob uma iluminação completamente nova. Enquanto os evangelhos sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas, focam no anúncio do reino através de parábolas práticas, João seleciona sinais específicos para nos revelar a identidade divina de Jesus. Neste capítulo, somos apresentados a dois eventos que parecem opostos: uma festa de casamento e uma expulsão dos mercadores no templo. No entanto, esses eventos compartilham a mesma mensagem: o antigo sistema está dando lugar ao novo. 3 dias depois do encontro de Jesus com Natanael, Jesus, sua mãe e os seus discípulos se encontram em uma festa de casamento em Caná da Galileia. A certa altura da festa, o vinho acaba. Naquela época, em um casamento, o vinho era símbolo de alegria e de hospitalidade. Acabar o vinho era um vexame social enorme para os noivos. Maria então conta para Jesus o que está acontecendo. Não se sabe exatamente por que ela compartilha essa informação com ele. Talvez ela estivesse ansiosa pelo dia em que Jesus demonstraria milagrosamente que ele era o Messias. A resposta de Jesus, ao chamá-la de mulher, não foi desrespeitosa. No grego original, esse termo era uma forma de tratamento respeitoso, como senhora é para nós. Jesus está deixando claro que as suas ações não são ditadas por pressões familiares ou sociais, mas pelo cronograma de Deus. Ao dirigir-se a ela como senhora e não como mãe, ele estabelece uma distância necessária para mostrar que sua missão divina estava começando. Maria não discute com Jesus. Ao dizer aos serventes, façam tudo o que ele disser, ela os orienta a seguir as instruções de Jesus sem questionar. Note que Maria confia plenamente em seu filho Jesus e deixa para nós o segredo para qualquer milagre: a obediência irrestrita. Ela nos ensina que, diante de uma crise ou falta de recursos, o caminho é levar a nossa necessidade a Jesus e estar prontos para obedecer ao que ele ordenar, mesmo sem entender o processo. João faz questão de registrar que havia ali 6 talhas de pedra, utilizadas para a purificação cerimonial dos judeus. Este é um detalhe crucial e familiar para o público judeu da dispersão, para quem João escrevia. Cada uma das talhas comportava de 80 a 120 litros. Jesus pede que as 6 talhas sejam cheias de água, e então o milagre acontece. Aquela água é transformada em vinho e agora eles têm algo em torno de 480 a 720 litros do melhor vinho para abastecer a festa. Esta grande quantidade de vinho, que era muito mais do que uma festa de casamento poderia consumir, é intencional. Vender o vinho excedente poderia ser uma provável fonte de renda para os recém-casados. Além disso, serviria como prova, após o casamento, de que a transformação havia sido real. É importante salientar que o vinho naquela época era diluído, 2 partes de vinho para 3 partes de água, segundo o teólogo Barclay. Tinha um teor alcoólico muito menor do que o vinho dos nossos dias. Beber vinho puro era visto pelos antigos como um sinal de excesso, de bebedeira. A diluição servia para tornar a bebida refrescante e segura para o consumo prolongado durante os vários dias de uma festa de casamento. Outro detalhe é que a presença do álcool no vinho ajudava a purificar a água, que nem sempre era potável, tornando a mistura mais saudável do que a água pura de certas fontes. Ao transformar a água no melhor vinho, Jesus sinaliza que a religiosidade fria e ritualística dos judeus estava sendo substituída pela alegria e pela abundância da graça. Onde a religião havia ficado sem vida e sem alegria, Jesus manifesta sua glória, transformando o comum em extraordinário. Com esse sinal, os discípulos de Jesus creram nele. É claro que eles já acreditavam antes, mas agora sua fé foi aprofundada e reafirmada. Às vésperas da Páscoa, Jesus deixou a Galileia e subiu para Jerusalém. Diz que ele subiu porque Jerusalém fica em uma região montanhosa, em contraste com a Galileia, que é mais baixa.
Sua primeira ação marcante foi a purificação do templo, de onde ele expulsou os que comercializavam e trocavam moedas, restaurando a santidade daquele espaço sagrado. Nesse ponto, os estudantes dos evangelhos sinóticos notarão uma diferença cronológica marcante. Enquanto Mateus, Marcos e Lucas colocam esse evento na última semana antes da crucificação, João o coloca logo no início do ministério de Jesus. O objetivo de João é teológico e não apenas cronológico. Ao expulsar os cambistas, Jesus não está apenas corrigindo um abuso administrativo, ele está declarando o fim de uma era. Quando ele é questionado sobre com que autoridade fazia aquilo, ele profere uma das frases mais enigmáticas do Evangelho: destruam esse santuário e em 3 dias eu o levantarei. Os ouvintes da época, e talvez até nós, em um primeiro olhar, pensaram em pedras e argamassa. Mas quando João registrou esse evento, já tinha se passado o ano 70 e os cristãos já tinham visto o Templo de Jerusalém em ruínas. Por isso, ele acrescenta que Jesus se referia ao templo do seu corpo. João está dizendo aos seus leitores perseguidos e dispersos que eles não precisam mais de um edifício em Jerusalém para encontrar Deus. Através da sua morte e ressurreição, Jesus estabelece uma nova forma de adoração que não depende de localizações geográficas, mas de relacionamento com Ele. Durante a Páscoa em Jerusalém, muitos creem em Jesus ao verem os sinais que ele realiza. No entanto, Jesus não confia neles, nem se deixa levar pela empolgação da multidão, pois ele conhece muito bem a natureza humana. Ele não precisa que ninguém lhe explique como as pessoas são, porque ele sabe o que está no coração de cada uma delas. Concluímos esse capítulo entendendo que João 2 é um convite à transição. Jesus transita da água para o vinho e do templo de pedra para o templo vivo. Aprendemos que ele demonstra interesse por nossas aflições cotidianas, mas também exige ordem e pureza em nossa vida espiritual. Jesus não é apenas o convidado que nos traz alegria, mas o anfitrião que nos abre o caminho para Deus. No capítulo 2, Jesus transformou coisas, mas no capítulo 3 ele começa a transformar pessoas. Vamos conhecer Nicodemos, o homem que tinha tudo, mas descobriu que não tinha o principal: o novo nascimento. Vamos entender o versículo mais conhecido de toda a Bíblia dentro do seu contexto real. É amanhã, aqui no Canal Bendito, e eu espero você. Até lá!